Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, graça e paz a todos. Neste momento eu gostaria de trazer mais uma porção da palavra de Deus ao teu coração, aquilo que Deus tem para as nossas vidas neste dia de hoje. Que Deus ele venha abençoar de uma forma poderosa mais uma semana, o qual Deus, eu acredito, que tem nos preparado, que essa semana venha ser uma semana de bênçãos, uma semana de vitória, uma semana de sucesso, que o Senhor Jesus Cristo possa conceder aquilo que almeja o teu coração, mas que todavia seja feita a vontade do Senhor, porque na vontade de Deus as coisas ela encaminha, na vontade de Deus as coisas elas prosperam, e muitas das vezes na nossa vontade as coisas elas perecem, ela para no meio do caminho, mas se Deus estiver nesse negócio, com toda certeza, o Senhor ele vai te dar vitória e vai fazer você alcançar os teus objetivos em nome de Jesus Cristo, amém? Eu gostaria de trazer nesta porção da palavra de hoje uma passagem no livro de Gênesis, mas somente um versículo, e depois nós vamos para o livro de Números, ler também somente mais um versículo. Então no livro de Gênesis, no capítulo de número 47, o verso de número 4 nos diz da seguinte forma: e disseram mais a Faraó: viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que teus servos habitem na terra de Gozém, ou Gósen. Este versículo para meditação, e no capítulo de número 13, no livro de Números, diz da seguinte forma, o versículo de número 2, Números 13, versículo de número 2. Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Em cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Amém? Nós vemos aqui uma palavra, uma mensagem, do qual nós podemos absorver ensinamentos para os nossos dias. E por esta passagem eu gostaria de colocar um título para esta porção da palavra: Tempo de mudanças. Tempo de mudanças. A Bíblia nos mostra e nos ensina que o povo de Israel, estava Israel juntamente com os teus filhos, e houve uma grande fome na terra de Canaã. E José já era governador do Egito, e a Bíblia diz que depois que os seus irmãos são conhecidos dele, não vou entrar na história toda, porque não é esta o nosso estudo de hoje, mas a Bíblia diz que então José, quando se revela aos teus irmãos, pergunta do seu pai, o seu pai Israel, e os seus irmãos falam que eles estão todos lá em Canaã, e nos diz a palavra do Senhor que agora José fala com o Faraó, e Faraó os autoriza vir de Canaã para esta terra de Gozém. A Bíblia nos mostra que quando seus irmãos chegam juntamente com seu pai, eles habitam ali nesta terra. E diz a palavra do Senhor que eles habitaram ali por muitos e muitos anos. E a Bíblia nos mostra que quando José veio morrer, se levanta um outro faraó, porque o faraó até então, da época de José também morre, então é lógico que vai ter um sucessor. E este novo faraó, ele não conhece os feitos de José, ele não conhece, não fica sabendo o que José fez pelo Egito. E diz então a Bíblia que esse novo faraó, ele começa a escravizar o povo de Israel. Esse novo faraó, ele começa a fazer o povo de Israel trabalhar de uma forma incansável, porque Faraó temia aquele povo que viesse a crescer de uma forma que viesse depois se rebeliar contra Faraó e os egípcios. E então este povo de Israel, os judeus, os hebreus, começam então a ser escravos do Egito, escravos deste novo Faraó que agora reina sobre o Egito. E é interessante que quando havia fome em Canaã, eles mudam para o Egito, numa terra por nome de Gozém. E a Bíblia nos diz que quando eles estão nesse período lá, é um período de fartura, é um período tranquilo, até antes de José e até mesmo o faraó da época de José vier
a morrer. Mas depois que vem a morte de José, depois que vem a morte desse mesmo faraó que havia concedido a liberação deles estarem habitando, vivendo do melhor daquela terra, depois de acontecido tudo isto, ao levantar-se este novo faraó, começa a vir as dificuldades, começa a vir os problemas. E depois que Deus agora levanta Moisés, Deus agora faz com que Moisés viesse a este faraó para tirar o povo da escravidão. E Deus agora diz da seguinte forma: olha, Moisés, fala para este faraó que o meu povo vai sair desta terra e vai voltar novamente para Canaã, porque eu mudei o quadro e a história de Canaã. Eu comecei a trazer prosperidade, comecei a trazer bonança sobre aquela terra. Então meu povo tem que sair agora dessa terra, sair da escravidão e voltar para a terra de Canaã, a terra ao qual eu estou indicando para vocês. E é interessante que agora, depois de muitos feitos, vários sinais, depois dos 10 sinais, o qual Deus enviou sobre Israel, agora Faraó libera o povo para ir para esta terra de Canaã, a terra onde manava leite e mel. A Bíblia nos mostra que neste percurso, ao chegar até a terra de Canaã, eles estavam 2 anos já peregrinando no deserto, e nos diz que várias e várias situações aconteceram no meio do deserto. E quando eles vão espiar a terra de Canaã, eles voltam, os espias voltaram com um relatório de como que era aquela terra, o qual 10 espias vieram trazendo palavras de derrota, palavras pessimistas, palavras que eles não iam conseguir estar naquela terra, eles não iam conseguir herdar aquela terra, porque tamanhos gigantes tinha naquela terra, havia guerreiros. Só que Caleb e Josué falou: não, se Deus falou que nós vamos habitar, se Deus falou que a terra é nossa, é porque Deus vai nos enviar naquela terra. E por incrível que pareça, a multidão que estava com o povo de Israel, a multidão que estava ali com Moisés, o povo começou a se lamentar, o povo começou a chorar, o povo começou a dizer: melhor fora que nós tivéssemos ficado no Egito, na terra de Gozém, porque pelo menos lá nós tínhamos pepino, tínhamos comida, tínhamos aonde dormir. E o povo estava de uma forma totalmente pessimista, o povo estava totalmente olhando para o passado, olhando a sua situação. Era um povo que não tinha visão do futuro, era um povo que havia se acomodado na situação o qual eles estavam se encontrando, ainda sendo escravos do Egito, ainda sendo chicoteados lá pelos malfeitores, mas para eles estava bom, o importante para eles era poder comer. E é interessante que nós aprendemos aqui dentro desta palavra que Deus ele sempre tem mudanças para nossas vidas. Que Deus ele sempre tem algo de melhor para nossas vidas. Mas nós temos que entender que Deus ele trabalha de uma forma diferente dos nossos pensamentos. Deus falou para Moisés: Moisés, diga para o povo que eu vou colocá-los eles em uma terra que mana leite e mel. Eu vou colocá-los em uma terra aonde a minha bênção será sobre a vida deles continuamente. Então isto significa, era tempo de mudança. Eu não sei qual o período que você está passando de dificuldades, problemas e dificuldades, mas eu quero te dizer algo segundo a revelação da palavra de Deus. Existe um tempo de mudança nas nossas vidas. Muitas das vezes nós passamos sim por dificuldades, passamos por situações difíceis, mas a palavra de Deus nos mostra e nos ensina que Deus, ele tem o tempo de mudanças para as nossas vidas, e eu acredito sim que este tempo ele é chegado na tua vida. Abrace a palavra de Deus, creia na palavra do Senhor, creia no Cristo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque ele veio para trazer mudança na minha e na tua vida. Ele veio para trazer mudança dentro do teu lar, no meio da tua família, na vida do teu filho, da tua filha, na vida do teu esposo, da tua esposa. Ele veio para fazer o cenário ser totalmente modificado. É tempo de mudança. Foi isto que Deus falou aqui para Moisés. Moisés, o meu povo tem que sair do conformismo, o meu povo tem que sair daquela terra, porque aquela terra está massacrando eles, aquela terra não está deixando ele ver um horizonte, aquela terra não está deixando eles terem perspectivas, objetivos ou foco para poder alcançar. É por isso que precisa haver uma mudança de direção, uma mudança de vontade, uma mudança de atitude, uma mudança de posição. Então que esta palavra, ela possa
possa penetrar no teu coração, você consiga entender que Deus, ele não se alegra com a forma que você está vivendo, uma forma difícil, uma forma totalmente degradante. E Deus, muitas das vezes, ele olha para o cenário da tua vida e ele espera uma posição sua, porque Deus, ele quer mudar a tua história. Muitas das vezes nós podemos até não ter forças, muitas das vezes nós podemos até não saber por onde começar, mas a palavra de Deus é o nosso manual espiritual. A palavra de Deus é o manual que nos dá a direção certa para conseguirmos alcançar os nossos objetivos. Então eu quero te dizer neste dia de hoje, levanta a tua cabeça, porque é tempo de mudança na tua vida. Creia no poder da palavra, creia no nome do nosso eterno e Salvador Jesus Cristo, porque ele vai mudar a tua história, ele quer mudar, aleluia, o teu destino, para que o nome dele seja glorificado. Não se conforme com a tua situação, não se conforme com a forma qual você está vivendo, uma situação de provas, dificuldades, porque Deus, ele tem o melhor ainda desta terra para você. Amém? Creia que é tempo de mudança na tua vida, porque Deus, ele é fiel na tua palavra. Foi por isso que ele falou para Josué: Josué, medita na minha palavra de dia e de noite, e então assim prosperará os teus caminhos. Quando Deus fala desta prosperidade, ele está falando na prosperidade aqui na terra, a prosperidade que você vai poder ser bem-aventurado. E Jesus ainda falou para os seus discípulos, e ainda tem a vida eterna, que é morar no reino dos céus. Amém? Fica com esta palavra neste dia de hoje, que o nome do Senhor venha ser glorificado e exaltado sobre a tua vida. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu venho orar, Senhor, a favor desta vida, desta pessoa, deste lar, desta família, desta pessoa que está em um cárcere, desta pessoa que está no leito da enfermidade, está hospitalizada. Senhor, eu rogo a Ti, segundo a Tua palavra, traga, Senhor, mudanças no meio desta família, na vida desta pessoa. É tempo de mudança, como assim o Senhor fez com o povo de Israel, os tirando da escravidão, os tirando, Senhor, meu Deus querido, da humilhação, e os colocando em uma terra que emanava leite e mel, aonde o Senhor estaria os abençoando e os prosperando. Assim, Senhor, eu peço também a Ti, que o Senhor venha abençoar, meu Deus querido, em nome de Jesus, esta vida, este lar, esta família, para a glória do nome do Senhor. Que Deus te abençoe, te dê graça, te dê vitória, que o Senhor possa resplandecer mais e mais a glória dele sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre o teu casamento, em nome de Jesus Cristo. Amém?